A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 71, verso 9, que diz assim: Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. O título da nossa reflexão é Fases da Vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido dentro do contexto do Salmo 71 como um todo, que é uma petição do salmista Davi. Ele está numa fase da vida que é a velhice. O versículo que nós acabamos de ler, ele está nesse contexto que eu disse, onde o Salmo ele reflete a experiência desse salmista que está envelhecendo e enfrentando desafios físicos e emocionais, a idade avançada. Davi, em seus últimos anos, enfrentou perseguições e provações. Quando nós lemos logo no início do Salmo, no versículo 1 do Salmo 71, diz: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Seguindo, resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Então veja, caro ouvinte, que esse momento, que essa fase da vida de Davi, ele estava passando por luta. E quando nós falamos em fases da vida, a gente sabe de uma maneira bem ampla, no seu sentido mais amplo, as fases da vida, essas fases são divididas da seguinte maneira: nós temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. A infância, ela é a fase inicial da vida, onde ela é marcada pelo aprendizado de habilidades básicas como andar, falar e interagir com o mundo. A adolescência é um período de transição, marcado por mudanças físicas significativas devido à ação de hormônios e também por transformações psicológicas e emocionais. A idade adulta, nesta fase, o corpo já está desenvolvido e a pessoa assume responsabilidades como trabalho, família e relacionamentos. E a velhice, que é a fase marcada por mudanças físicas e muitas vezes por um olhar mais retrospectivo sobre a vida. É onde há um acúmulo de experiências vividas. O salmista Davi, ele passou por todas essas fases. O salmista Davi, ele passou pela fase da infância, da adolescência, da idade adulta e agora, de acordo com o que nós lemos neste versículo, está vivendo a velhice, um momento difícil em sua vida. Cabe ressaltar, caro ouvinte, que em todas essas fases na vida de Davi, ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, ele passou por provações. E o interessante é que desde a sua infância, ele já na sua família, ele já era tido como um filho bastardo, onde o seu pai teve um relacionamento com uma de criadas e nasceu Davi. E isso fez com que desde a sua infância, ele sofresse retaliações por parte dos seus irmãos. Ele era colocado de lado. Olha o desafio que esta criança, na sua infância, Davi sofreu. Davi, na sua adolescência, ele queria ser um guerreiro, fazer parte do exército de Israel. Mas o que restou a Davi? Ser um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele enfrentou desafios, enfrentou dificuldades, teve que defender o rebanho do leão, do urso. Vejam que também na sua adolescência, Davi continuou sofrendo as afrontas de seus irmãos
E agora outros desafios, cuidar do rebanho de seu pai, enfrentando o urso, enfrentando o leão e mantendo assim a vida daquele rebanho. Na sua idade adulta, ele foi ungido já como adolescente, jovem, mas na sua idade adulta, ele foi ungido como rei, como adolescente, mas para ser um rei na idade adulta. E ele, nesta transição da adolescência para a idade adulta, ele enfrentou Golias. Olha o desafio, olha a dificuldade, olha a luta nesta fase da vida de Davi. Quando Davi foi ungido e isso chegou ao conhecimento do rei Saul, onde Deus tinha tirado a unção por conta do seu pecado, da sua desobediência e colocado em Davi a responsabilidade de assumir o trono, ele foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria tirar a sua vida e ele conseguiu escapar com a proteção de Deus, mas sofreu também esta perseguição, passou por esta fase da vida com uma luta. Como rei, ele passou por diversas lutas, diversas dificuldades, diversas guerras, diversas batalhas. Davi, agora, na sua velhice, continua enfrentando lutas. Agora, este momento, ele está no momento onde o seu próprio filho, chamado Absalão, estava com o objetivo de tirar a vida do seu próprio pai, de destroná-lo, tirá-lo do trono, assumir o trono à força, criar um trono paralelo. Então vejam, caros ouvintes, que na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que é o que diz a Bíblia, ele passou por todas as fases, em todas as fases ele passou por lutas e por dificuldades. Mas vejam, do seu nascimento até a sua velhice, ele passou pelas lutas, mas hoje ele está, de acordo com o Salmo, versículo que nós lemos, ele está velho. E ele reconhece que precisa continuar com a presença de Deus para ele vencer as dificuldades, para ele vencer os desafios. E quando nós lemos no verso 4, no verso 5, do Salmo 71, ele diz: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. E no verso 6 ele diz: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Vejam que neste versículo 6, ele está dizendo que desde o ventre da mãe dele, o Senhor o sustenta. Que desde as entranhas da sua mãe, o Senhor o sustenta. Que desde esta fase da vida, ou seja, na fase embrionária, na fase onde ele está se desenvolvendo no ventre da sua mãe, Deus já o sustentava. E ele no verso 5, ele diz que na juventude ele colocou a sua confiança em Deus. Vejam, passamos pela infância, entramos agora na adolescência, na juventude e Deus continua sustentando a vida dele. Ele continua colocando a confiança nele e no Senhor. Passando pela fase adulta, Deus continua com ele. E agora ele diz no verso 9, que é o verso que nós utilizamos como base para a nossa reflexão. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Olha, ele fazendo um pedido a Deus. Neste momento difícil, na velhice, assim como o Senhor nunca me abandonou na minha infância, na minha adolescência e na minha fase adulta, eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar nesta fase que é a velhice. O que isso tudo significa para mim e para você? Que nós temos que entender que cada fase da nossa vida nós temos que colocar nas mãos de Deus. Se nós temos um filho, nós temos que colocar o nosso filho nas mãos do Senhor, para que esta fase da vida seja uma fase abençoada. Se estiver no ventre, ore, abençoe o ventre, para que a criança que lá esteja, desde o ventre da sua mãe, seja abençoado. O que o texto está nos ensinando, que em todas as fases das nossas vidas, nós dependemos de Deus. Nós temos que buscar a sua presença, nós temos que pedir a sua ajuda. E o salmista, mesmo neste momento de luta e de dificuldade na velhice, ele pediu ajuda ao Senhor. E assim Davi o fez ao longo de sua vida. E é isso que Deus nos ensina hoje. Não importa a fase que você está, ou se você é um adolescente, se você é um adulto, ou se você é um idoso.
Deus está disponível para te fortalecer, para te abençoar, para te dar a vitória diante desta luta. E o salmista ainda diz, no verso 11, no verso 17, desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Continuando, agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Essa foi a petição de Davi. E que essa seja a nossa petição. Se você está vivendo esta fase da vida, ou conheça alguém que esteja vivendo essa fase da vida, que é a velhice, que possa entender que você tem muito a dar, que você tem muito a transmitir. Se a presença de Deus está em sua vida, se a presença do Espírito Santo está em sua vida, você tem sim o que transmitir. Você pode transmitir força aos teus filhos, você pode transmitir o poder de Deus às futuras gerações. Nós não podemos, sabemos que a fase da velhice traz limitações, mas há limitação física, não há limitação espiritual, não há limitação de saúde emocional, não de limitação de saúde espiritual. Que você que está me ouvindo hoje entenda que esta fase que você está vivendo, se você, assim como Davi, colocar Deus nesta fase, Deus vai fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. O que Deus quer de nós? Que coloquemos a presença dEle como prioridade na fase da vida que estamos vivendo. Se você é um adolescente e está me ouvindo, coloque Deus como prioridade nesta fase da sua vida. Se você é um adulto, priorize Deus e o coloque como centro da sua vida, das suas decisões, das suas responsabilidades. Se você é um idoso, e é reflexivo por conta da idade e é natural que seja, entenda que não acabou. Você tem vida. Deus quer que você sinta a vontade, a necessidade, a gana de viver. E você, tendo este sentimento em seu coração, entenda que Deus tem muitas coisas a realizar em sua vida. E por meio dela, não acabou. Quem vai dar o ponto final em nossas vidas é o Senhor. Por isso que o salmista, ele disse neste salmo que nós lemos, não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. O salmista reconhece que a idade chegou. O salmista reconhece que tem debilidades e está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que eu posso render no Seu reino. Eu sei que eu posso falar de Ti para as próximas gerações, falar do Teu poder, falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor pode realizar, passar as experiências vividas. Caro ouvinte, infelizmente a gente vê muitas pessoas chegando a esta fase da vida tristes, cabisbaixas, sem gratidão no coração por tudo que Deus fez e não consegue entender a importância de se aproximar de Deus, de buscar a presença dEle, de reconhecer Jesus Cristo nesta fase da vida, assim como nas outras. Mas que neste dia, por meio desta palavra, que você possa entronizar o Senhor Jesus Cristo nesta fase da vida que você está vivendo. Pode ser que você esteja com lutas. Davi passou por inúmeras lutas, mas se permaneceu de pé até a sua velhice. E ele faleceu cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu em sua vida. Então, que façamos como Davi, que cada fase da vida, que mesmo vindo as dificuldades, que nós possamos ter a fé, buscar a presença do Senhor, entronizar Jesus Cristo em nossas vidas, porque assim como Davi venceu os desafios em cada fase da sua vida, nós também venceremos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Que você valorize a fase da vida em que você está e que coloque o Senhor no centro desta fase. Que Deus te abençoe, que te conceda um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.